Harry Potter e a Pedra Filosofal é uma das obras mais importantes da literatura, não demorou muito para ela ser adaptada para o cinema. O que pouca gente sabe é que o filme foi quase dirigido por Steven Spielberg e ele quase destruiu essa história. Seja bem-vindo ao Hyperdrive especial de final de ano. Vem logo comigo saber sobre essa treta entre Harry Potter e Steven Spielberg. Tá rolando no DN a nova série do Omelete, História através dos Games. A série investiga como os games retratam a história da humanidade. E nessa primeira temporada acompanha games como Battlefield, Call of Duty e Wolfenstein para discutir a Segunda Guerra Mundial. Para isso, a equipe do Omelete viajou para os Estados Unidos, para a Noruega, para a França e para a Alemanha para discutir com os desenvolvedores dos games e também com historiadores a importância dos games contarem essa história. Então não perca no DN a nova série do Omelete. Lá nos anos 90, J.K. Rowling escreveu um livro descompromissado. Um livro sobre um garoto que não sabia que era bruxo e descobre que é um dos bruxos mais importantes da história. Harry Potter naquela época estava vendendo igual água. Toda criança tinha Harry Potter, todo adulto estava gostando de Harry Potter, então não demorou para as produtoras começarem a ligar para J.K. Rowling e falar: olha, queremos adaptar isso aí. Queremos fazer um filme dessa história. Ela recebeu diversas ofertas, mas ela recusou todas. E uma dessas ofertas era da Warner, que ficou: cara, como assim? Olha essa mala de dinheiro que tá aqui. Por que você não quer? A Warner tava muito afim de comprar essa franquia, então ela chegou depois e falou: ó, tá bom, JK, quanto você quer? O problema é dinheiro? Vamos resolver isso daí, vamos botar as cartas na mesa, a gente paga. O que é? Então ela olhou na cara dos executivos da produtora e falou: então, dinheiro, meu querido, não é um problema. O problema é que eu não quero perder o controle criativo do bruxo. Pra ser mais exato, ela falou o seguinte na época: olha só, eu não queria dar pra eles, os estúdios, a liberdade de criarem o restante da história. Se conseguissem garantir que qualquer filme produzido fosse baseado na minha história, então a gente conversava. Depois de muita negociação, a Warner conseguiu comprar os direitos dos 4 primeiros livros por 1,9 milhões de dólares. Nessa brincadeira veio algumas exigências também. A principal delas era a seguinte: todos os atores do filme precisavam ser britânicos e a história não podia sair da Inglaterra. A Warner falou: não, beleza, tudo bem. Agora é minha vez, agora eu vou procurar um nome que seja capaz de dar vida a essa história. Bom, se tem um cara que tem uma imaginação legal, é um cara chamado Steven Spielberg. O cara fez ET, o cara fez o Indiana Jones, o cara fez Jurassic Park. Bom, uma escola de bruxo? Por que não? Aí ligaram pro nosso querido Steven Spielberg e ele falou: nossa, interessante, tenho interesse, mas como é que é essa cláusula aí mesmo sobre ter ator britânico? Porque eu tô pensando numa outra ideia. Bom, é o Steven Spielberg. E quando o Steven Spielberg fala, você ouve. Na época ele estava encantado com as animações da Pixar e falou: porra, e se a gente fizer desse filme uma animação? Vai ser Harry Potter, vai ser uma animação diferente. Ele também pensou: pô, e se a gente unir mais de um livro numa história? Olha só, aí a gente pega aqui, pega o primeiro, pega o segundo, faz um filme só com 2 livros. Stop. E olha, tem um ator novo aqui que ele é bom, esse menino é bom, ele fez Sexto Sentido, Haley Joel Osment. E se ele for o Harry Potter? Essas eram as ideias do Steven Spielberg pro filme. A animação, não. Unir mais de um livro num filme, não. E Haley Joel Osment de Harry Potter. Hell no! Basicamente, o que ele queria era o seguinte: ir contra tudo que a J.K. Rowling acreditava. E a mulher tava tipo: mano, o que tá acontecendo? What an idiot. O estúdio e a escritora não estavam nada confortáveis com a ideia. E ó, apesar de negarem qualquer tipo de atrito, o Steven Spielberg largou a produção antes mesmo dela começar. Na época ele falou o seguinte: eu senti que não estava pronto para dirigir um filme apenas para crianças e meus filhos acharam que eu tava louco. E os livros eram muito populares, então quando deixei o projeto, sabia que seria um fenômeno. Mas não faço filmes porque eles serão fenômenos. Faço pois eles precisam me tocar de alguma maneira para que eu me comprometa com 1, 2, 3 anos de trabalho. Ele saiu meio ali na tangente, essa foi a declaração dele na época, então ele não estava muito feliz. Ele deu umas ideias e foram descartadas, então ele ficou: então eu saí porque não me tocou. Sure, Jan. Steven, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, você podia ter ouvido mais dessa. Todo esse impasse fez com que a J.K. Rowling ficasse bem preocupada com a produção, pois ela não sabia se iam conseguir reproduzir o que ela escreveu com tanta fidelidade. Aí a saída fácil era o quê? Trazer um diretor britânico que entendesse a autora, que conversasse de perto com ela. Aí fizeram o quê?
Trouxeram o Chris Columbus, meu amigo, um diretor americano conhecido por Esqueceram de Mim. Na época, a J.K. Rowling ficou bem preocupada, especialmente porque ela não estava tão familiarizada com o trabalho dele. Mas tudo ficou melhor depois de uma conversa. O Alan Horn, que era o presidente da Warner na época, viu que ela estava bem preocupada, então ele se fez uma promessa. Pelo menos é o que ele disse. Ele falou, ó, eu vou criar um fenômeno cultural e esses filmes vão honrar sim os livros da J.K. Rowling. Olha, acho que é seguro dizer que ele conseguiu. Lembra que eu falei que uma conversa resolvia tudo? A J.K. Rowling e o Chris Columbus sentaram eventualmente, conversaram sobre o filme, o Chris Columbus ouviu muito dela e aí ela se tranquilizou, pois sabia que ia vir coisa boa por aí. Com o tempo, Columbus encontrou os atores perfeitos para os papéis principais e montou o cenário do jeito que a Rowling imaginava na sua cabeça. E claro, com tudo isso, ela olhou e falou, cara, você tem minha admiração. O primeiro filme foi um fenômeno na bilheteria, conseguiu mais 7 continuações e mais um derivado escrito pela própria J.K. Rowling. E tudo isso não foi graças a Steven Spielberg. E você conhecia essa treta Steven Spielberg e J.K. Rowling? Você gostou da história? Não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e também assinar o canal. Além disso, ativa o sininho para receber todas as novidades do Omelete.